Nintendo Switch 2 é extremamente fraco em vendas de jogos third party. Será que o sucesso não era tanto quanto a gente imaginava? A Nintendo está investigando problemas na bateria do Nintendo Switch 2 com inchaço. Agora já dá pra gente ouvir a dublagem em português da Pauline em Donkey Kong Bonanza, e o ex-presidente da PlayStation diz que tem muito respeito, mas dá a entender que Nintendo não é um videogame tão maduro assim. Tudo isso e muito mais no Coelho News de hoje, meus amigos, do nosso quadro de terça, quinta e sábado, aqui no canal Coelho no Japão, onde você fica por dentro de tudo mais importante que acontece no mundo Nintendo. Então já deixa aquele likezão aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Já deixa coelhonews.com favoritado como sua homepage aí do seu browser. Amigos, antes da gente começar, olha aqui, uma mensagem que o meu irmão me mandou. Eu mandei lá no grupo da família. Ó, esqueci de avisar, mas cheguei bem em Los Angeles. E ele sempre fala pra mim largar de ser burro, né? Ele falou o seguinte: você não vai aprender a usar cartão de viajante ao invés de cartão de crédito? Pode colocar aí uns 9,5 a mais em tudo que você comprar no crédito. Já tô com $300 na Nomad aqui agora. E olha a taxa do dólar aqui. Hoje tá 5,54. Sabe quanto que eu troquei dinheiro pra vir pra cá? A 6,30. Agora eu venho aqui, ó, clico em adicionar dinheiro e eu literalmente só faço um Pix pro aplicativo. No mesmo segundo ele já converte pra dólar, e aí eu uso aqui no Apple Pay. Ele tem cartão físico também. E foi assim que eu comprei o meu Nintendo Switch 2, inclusive, aliás, tô comprando várias outras coisas aqui, tô usando tudo isso pra poder pagar comida. Sem contar que no aeroporto, quando eu tava vindo, ainda tinha aquelas salas VIP, que só de eu ter feito uma certa quantidade de conversão ali de dólar, eu já tinha acesso. Serve pra 180 países, e quando eu tava sem Pix, eu fiz no cartão de crédito a conversão, e dá pra dividir em 12 vezes. Você adiciona o dinheiro ali, vai pagar ele depois, porque vai cair no seu cartão de crédito, mas na sua viagem você vai ter ele ali pra poder utilizar agora. Então sai muito mais barato do que casa de câmbio. Sem contar que eu não preciso ficar andando por aí com dinheiro em espécie, que é muito mais seguro, né? E cara, eu odeio suporte de banco, mas teve uma hora que eu tava com uma dúvida, eu precisava de um help aqui. Eu entrei na parte de ajuda aqui da Nomad e eles me atenderam muito rápido, no chat mesmo eu consegui. E já era de noite no Brasil, então tipo, suporte bom também. Tá vendo o sinal da minha internet ali que tá dividido em dois? É porque aqui no aplicativo eu vim e tem um Nomad Chip. O Nomad Chip, você ativa ele e tem um eSIM gratuito para poder utilizar na viagem. Aí você usa à vontade. Se por acaso acabar a quantidade de gigabytes que eles te dão, dá para recarregar rapidinho aqui também. Já baixa o aplicativo aí agora, já deixa pronto para sua próxima viagem, através do meu link, já dá essa moral aí também. E vocês estão vendo o QR Code na tela. Tranquilinho, já baixei esse cadastro. Mas eles fizeram uma boa também. Se você entrar e fazer sua conta na Nomad agora, utiliza o código COELHO e você pode ganhar até $20 de cashback na sua primeira conversão. Aí desde que você faça a sua primeira conversão para dólar até 15 dias depois da abertura da conta, você recebe aí $20, que ajuda demais. Desculpa a demora aí, se ficou um pouquinho longo, mas a dica é boa. Bora pro conteúdo. É isso aí, meus amigos, bora falar do sucesso do Nintendo Switch 2 agora. Parece que as empresas parceiras que lançaram jogos pro Nintendo Switch 2 não estão satisfeitas com as vendas, com uma delas dizendo que a maioria de jogos de terceiros para Nintendo Switch 2 registrou números de vendas muito baixos. Uma delas ainda disse que caracterizou o número como abaixo das expectativas mais pessimistas que eles tinham. Vamos lá, galera, a gente sabe que o Nintendo Switch 2 ele teve um lançamento recorde e que ele foi lançado com uma série de jogos da Nintendo e de jogos third party, que são as empresas parceiras da Nintendo que lançam jogos pra cá também. Aqui na minha mão tem dois, por exemplo, o Cyberpunk 2077 e o Street Fighter 6. Se a gente entrar aqui no site coelhonews.com, a gente fez uma matéria aqui mostrando quais são os números de downloads que tivemos na eShop do Nintendo Switch, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Na lista do Brasil, Mario Kart World, que é um jogo da Nintendo, ficou em primeiro colocado, e logo em segundo, Cyberpunk 2077, que é um jogo third party. Em terceiro colocado de jogos mais vendidos ali tivemos Street Fighter 6, depois Zelda Tears of the Kingdom, Split Fiction, o Breath of the Wild, Hogwarts Legacy, o Nintendo Switch 2 Welcome Tour, que é muito interessante, né, que apesar das críticas da comunidade, ele ficou bastante em cima da lista ali dos jogos mais vendidos. E agora o que a gente tá vendo é muita gente, na verdade, elogiando o jogo. Mas esse é outro assunto. Tivemos Hogwarts Legacy, No Man's Sky, que teve um update maravilhoso pro Nintendo Switch 2, e o Fantasy Life e The Girl Who Steals Time. Nos Estados Unidos não foi muito diferente a lista. Mario Kart World e Cyberpunk em primeiro lugar de novo, o Zelda Tears of the Kingdom em terceiro lugar, o Fantasy Life, como ele não tá em português, ele não ficou tão pra cima assim na lista do Brasil, mas aqui na lista dos Estados Unidos
Unidos ele ficou, aí tivemos Deltarune e o Street Fighter 6 ele ficou em sexto. Mas isso não significa que os números em termos de volume alto de venda tenham sido muito grandes, isso aqui é um ranking. Aparentemente o que vendeu mesmo, pelo menos baseado nessa matéria do The Game Business, foi o Mario Kart World e os outros jogos venderam muito menos. Eu acho interessante essa matéria aqui porque ela está sendo noticiada como uma coisa extremamente negativa, mas se você de fato sai de ler apenas a manchete que diz o maior lançamento de todos os tempos, mas será que foi um sucesso para terceiros? E começa a matéria falando dos pontos negativos, você acaba perdendo a parte da matéria onde eles falam que os jogos third party venderam melhor no Nintendo Switch 2 do que no lançamento do Nintendo Switch 1. Ele fala que ficou abaixo do esperado, mas fala que 62% dos jogos vendidos foram da Nintendo, mas 38% foram jogos que não são da Nintendo. Ele fala que a maioria dos jogos third party vendeu abaixo das expectativas e o Cyberpunk 2077 foi uma exceção, sendo o jogo third party mais vendido do lançamento do Nintendo Switch 2, superando as expectativas, inclusive. Vamos entender então o significado disso. Será que foi bom? Será que foi ruim? Será que o futuro dos jogos third party, né, vai ser ruim pro Nintendo Switch 2? Obviamente é muito cedo, ele acabou de lançar, mas o renomado, cara, analista Daniel Amadi, que é um cara que é muito importante aqui no meio de avaliar dados de vendas e tudo mais, ele falou o seguinte: a gente viu esse mesmo comportamento acontecer com o Nintendo Switch 1 original. Embora fosse uma plataforma nova na época, com lançamentos limitados de terceiros, demorou um pouco para que os jogos de terceiros se popularizassem, impulsionados pelos novos jogos em vez de portes. Então ele fala aqui que a expectativa das pessoas não é ficar jogando necessariamente apenas adaptações de jogos para o Nintendo Switch, e sim novos lançamentos. Até porque no lançamento do Nintendo Switch 2, muitos dos games que foram lançados aqui já eram games que estavam há bastante tempo em outras plataformas. O próprio Hitman, por exemplo, a gente não sabe de onde que veio esse comentário da empresa que diz que vendeu até abaixo das suas expectativas mais pessimistas. Eu particularmente acho que esse comentário veio de Hitman. Mas vamos entender aqui também que esse aqui é um jogo que foi lançado já há bastante tempo e ele não veio com um conteúdo logo de cara tão bom quanto os outros jogos que foram lançados juntos com o Nintendo Switch 2. Mas aí é palpite meu achar que o comentário veio deles, tá? Mas eu realmente acho que é, cara, porque eu estive lá na Summer Game Fest, o pessoal tava muito aberto a conversar e os outros lançamentos aqui, eles são bem japoneses. E essa report aqui, ela não veio de uma empresa que acompanha tanto o Japão. Eu acho que foi do Hitman, eu posso estar errado, tá? Essa é a opinião minha. Mas enfim, o que a galera tá avaliando aqui é que as vendas de software do Nintendo Switch 2 foram muito melhores do que as vendas de software do Nintendo Switch 1 no lançamento nos Estados Unidos. O Switch 2 teve mais de 40% das vendas na semana de lançamento e o Switch 1 mais de 20% das vendas no mês de lançamento inteiro. O Daniel Amadi, ele fez uma avaliação mais aprofundada aqui desses dados que saíram. Ele falou o seguinte: muita gente acha que o Cyberpunk 2077 ser o jogo third party mais vendido significa que ninguém quer comprar os Game Key Cards, que é, por exemplo, o caso do Street Fighter 6, né? No Cyberpunk 2077, o jogo inteiro tá incluso dentro do cartucho, enquanto que o Street Fighter 6, o jogo não está incluso quando você coloca ele no videogame, você tem que baixar o jogo ainda. Isso porque ele é um Game Key Card, coisa que o Cyberpunk não é. Mas o Daniel Amadi disse que não é bem assim. Ele fala que esse lançamento, ele repete o que aconteceu no Nintendo Switch 1, como eu falei, que são portes atrasados de jogos third party, que nunca venderam tão bem assim, só jogos novos ou exclusivos realmente tiveram um bom desempenho no lançamento. O Cyberpunk 2077 ser o mais vendido também era o esperado, porque ele é um jogo vitrine do Nintendo Switch 2 em termos técnicos e já era um jogo de sucesso nas outras plataformas também. Eu amo o Cyberpunk, já zerei ele várias vezes no PlayStation 4, depois no PlayStation 5 e eu vou fazer o mesmo agora na versão de Nintendo Switch aqui, jogar em modo portátil, tá sendo maravilhoso, cara. Aí ele fala que o foco do público realmente foi Mario Kart World, que teve um attach rate, né, que é a taxa de quem comprou o jogo junto com o console, de 80%. E mesmo com o Cyberpunk no topo dos jogos third party, tanto ele quanto outros games tiveram um attach rate abaixo de 5%. Ou seja, quem comprou o Nintendo Switch 2 ficou feliz jogando Mario Kart e os jogos antigos do Nintendo Switch 1. Cara, tem sido um hobby muito interessante eu pegar e jogar os outros jogos do Nintendo Switch 1 e ver como que eles estão rodando no Nintendo Switch 2. E é impressionante, tem muito jogo que eu gosto demais e que é outra vida no Nintendo Switch 2, cara. O próprio Zelda Echoes of Wisdom é tipo da água pro vinho. O Fantasy Life E, mano, a gente comprou ontem o upgrade, custa uns
uns R$11, é muito diferente. Os jogos foram renovados. Os próprios jogos que tiveram update gratuito, como o Super Mario Odyssey, olha que as pessoas estão comentando, cara, esse jogo é incrível, parece lançamento do Nintendo Switch 2, explorando tudo no cenário, espetacular, realmente é espetacular. Então, muitas pessoas, cara, que estão pegando o Nintendo Switch 2, elas estão aproveitando para poder pegar alguns jogos de Nintendo Switch 1, até porque são mais baratos, e rejogar. O Zelda Tears of the Kingdom, ele tá lá em cima, é bem uma prova disso. E o Daniel Amadi continua aqui falando que sobre os Game Key Cards, ele diz que não é o motivo principal das vendas baixas dos jogos third parties. Ele é um problema que incomoda os fãs mais entusiastas, mas que pra maioria dos jogadores isso não faz muita diferença. Honestamente, cara, eu concordo plenamente com ele, até porque eu comprei a mídia física mesmo assim, sendo Game Key Card, eu tô amando, maravilhoso. E o Street Fighter ficou logo abaixo do Cyberpunk em vendas, né? Bem coladinho ali, então não é o Game Key Card que é um problema. E aí, com os analistas tentando fazer um sentido melhor aí do que foi aquele estudo, tivemos essa matéria aqui da Metro falando que os analistas da DFC Intelligence preveem que o Nintendo Switch 2 vai vender mais de 100 milhões de unidades até 2029, tornando-se o console líder do mercado com folga. E eles falam uma coisa que nós, como fãs de Nintendo, queremos muito acreditar. Eles falam que pela primeira vez desde os anos 80, a Nintendo pode se tornar a principal parceira das third parties, superando até o PlayStation, que foi exatamente o que aconteceu com o Nintendo Switch 1. Só que ele não tinha poder, né, para poder lançar os principais lançamentos que estavam chegando. O Nintendo Switch 2 corrige isso, mas em termos de vendas third party, de jogos de parceiro, apesar do Nintendo Switch 1 ter começado pior do que o Nintendo Switch 2, a gente viu nos dados dos últimos anos que ele é o videogame que mais vende jogos third party. São jogos de parceiro, né? Então a expectativa é que com o tempo isso aconteça também com o Nintendo Switch 2. O lançamento é muito recente, as pessoas compraram, pegaram Mario Kart World, pegaram alguns jogos de Nintendo Switch 1 e depois é que vão começar a pegar cada vez mais os jogos third party. É meio que um ciclo natural com qualquer videogame da Nintendo, uma vez que você compra um PlayStation, por exemplo, não necessariamente vai ter uma franquia da Sony de grande calibre para você poder pegar junto. Os principais jogos são os third party. No Nintendo não é bem assim, mas com o tempo isso acaba mudando, porque o Nintendo Switch é uma máquina de vender jogo. E isso parece que vai continuar sendo verdade com o Nintendo Switch 2. E a matéria aqui continua falando que possivelmente o Nintendo Switch 2 é o lançamento mais importante da história dos videogames, capaz de impulsionar toda a indústria que hoje sofre com atrasos, custos altos e incertezas econômicas. Eles também apontam que o Nintendo Switch 2, junto com o crescimento dos PCs portáteis como o ROG Ally e o Steam Deck, está redefinindo o cenário de videogames e que a Nintendo não é mais uma plataforma isolada, mas parte do ecossistema principal de consoles e de PC. Eles falam que, apesar disso, a previsão é que mesmo com o PlayStation 6 chegando e o próximo Xbox chegando até 2028, se o Nintendo Switch 2 tiver de fato todos esses usuários, nenhuma publicadora de games vai poder ignorá-lo. Então é isso, cara, o futuro parece promissor aí pro nosso novo videogame aí da Nintendo, e tudo indica que também o Nintendo Switch 1 vai continuar recebendo jogos por motivos parecidos. Quero saber o que vocês acham disso, deixa pra mim aqui nos comentários. Agora, amigos, mais uma matéria aqui do coelhonews.com, lembrando, deixa aí já favoritado como o seu site principal do seu browser para ficar antenado aí das notícias. A Nintendo tá investigando relatos de bateria inchada no Nintendo Switch 2 já. Isso porque alguns usuários do Nintendo Switch 2 estão relatando que a parte traseira do console tá ficando inchada, como o meu próprio amigo aqui, ó, Daniel Neia, do canal Planeta 8 Bits, ele colocou uma coisa plana ali na parte das costas do Nintendo Switch 2 para poder exemplificar e mostra como que ele fica levantadinho aqui na parte onde fica a bateria, o que demonstra um ligeiro inchaço na bateria dele, coisa que atualmente é muito rápido e fácil de você resolver ali com a garantia do Nintendo Switch 2. A Nintendo vai, ó, resolve pra você, tá? Mas outros usuários no Reddit falaram o seguinte: acabei de receber o meu Nintendo Switch 2 novinho hoje e notei que o painel traseiro estava um pouco saliente. Entrei em contato com a Nintendo e eles confirmaram que parece ser uma bateria inchada e abriram uma investigação sobre o assunto. Sei que é difícil ver na foto, mas pessoalmente é facilmente visível e passar a mão na parte traseira torna ainda mais óbvio, tá? Então, se por acaso você tá tendo algum problema com isso, fala com a Nintendo que eles vão resolver pra você. Muito provavelmente, cara, isso aqui é algum tipo de você foi sorteado com um problema de fabricação. Bateria de lítio-íon, infelizmente, acontece. Eu já comprei um iPhone que aconteceu a mesma coisa. Já tive laptop onde isso aconteceu também. E no Nintendo Switch 1 também existia isso, tá? A bateria de lítio-íon às vezes vem danificada. E o usuário aqui continua: só queria compartilhar caso alguém esteja enfrentando problemas semelhantes ou tenha uma saliência na parte traseira e não tenha certeza se deve devolver ou não. Fui aconselhado a desligar o aparelho, colocá-lo de volta na caixa e devolvê-lo o mais rápido possível. Espero que seja apenas um caso isolado, ele fala. Então a Nintendo ela já tá de olho nisso, mas ela
ela já está corrigindo e ajudando ali seus usuários. Você pode tanto devolver para a loja para poder trocar o seu Nintendo Switch 2, ou você pode mandar para o suporte, eles arrumam para você também. Lembrando que o suporte técnico da Nintendo Brasil é a Deal4B, e isso continua sendo verdadeiro no Nintendo Switch 2, tá? Essa foi uma informação que eu confirmei já para vocês há algum tempo atrás. O telefone e o e-mail deles está aí na tela. Provavelmente são apenas alguns casos isolados. A estatística é que de 1 a 3% de produtos de fabricação em massa, eles venham com algum tipo de problema de fabricação, que são muitas peças, muitas coisas. Inclusive é por esse exato motivo que existe garantia. A lei protege a gente porque já é sabido que produtos de fabricação em massa pode dar algum tipo de probleminha de 1 a 3%, né? Então, se você for uma dessas pessoas sorteadas aí, já entre em contato com a Nintendo que eles resolvem pra você. Por enquanto não foi identificado nenhum, de fato, problema crônico com o videogame. Parece que a Nintendo resolveu os maiores problemas ali que o Nintendo Switch 1 teve, né? Mas comenta aí como tem sido a sua experiência, que eu quero saber. Ouçam a voz em português da Pauline no novo Donkey Kong Bonanza. Aqui a gente já consegue ouvir, ó. Olha lá, a voz. Então tá aí mais uma vez, essa é a voz brasileira da Pauline, que vai estar completamente dublada em português do Brasil. A gente ainda não sabe se as músicas vão ser dubladas também, aparentemente não, mas todos os diálogos parece que é isso que vai acontecer. Estão se especulando, né, pelas pessoas que conhecem as vozes e começaram a reconhecer, que a dubladora por trás é a Isabela Guarnieri, porque ela é muito conhecida por ser a Divertidamente, a Riley, de Divertidamente em português. Além de personagens como a Emília, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, Princesa Sofia em Princesinha Sofia. E aqui tá um pouquinho da voz dela que a gente pode de repente esperar que vai ser parecido assim também no Donkey Kong Bonanza. Que você quer ficar com ela? Você nem tem álbum, mas você nem tá colecionando. Olha só, as páginas estão todas em branco. Quer saber? Pode ficar. A venda do seu Elias não é a única do mundo. Interessante, né? A gente não sabe ainda se é esse o caso, mas quando tiver uma confirmação, vou trazer pra vocês nas redes sociais, então me segue lá, @RodrigoCoelhoC, mas parece que vai ser uma personagem muito bem dublada e as expectativas estão altas, cara. Aqui, ó, mais uma vez. Voltei ao normal! Ela tem esse R, normal! E esse clipe foi compartilhado no aplicativo do Nintendo Today. A gente teve, né, a Donkey Kong Bonanza Direct, a gente cobriu aqui no canal, foi insana, cara, foi muito boa. E nela a gente teve uma série de confirmações aqui sobre o jogo. A Pauline era a pedrinha de fato, teremos customização de roupa pra ela, pro Donkey Kong também. Teremos modo cooperativo, onde a gente vai poder, com o segundo jogador, controlar a Pauline com o modo mouse ou com o analógico. E que o Game Share vai permitir a gente jogar de dois, uma pessoa no Nintendo Switch 2 e outra pessoa utilizando o Nintendo Switch 1, através dessa funcionalidade incrível de streaming, né, do Game Share que a Nintendo faz. E se você tiver o Nintendo Switch 2, você pode jogar online também, já que o Nintendo Switch 1 é apenas local, mas você vai poder utilizar o seu Nintendo Switch 1 para poder jogar de dois Donkey Kong Bonanza, cada um na sua tela. O Diddy Kong e a Dixie Kong foram confirmados no jogo também, não se sabe se a gente vai poder jogar com eles, aparentemente não, mas eles estão ali no jogo também. E vai ter uma série de trechos 2D, igual nos Donkey Kongs clássicos, cara. Esse jogo realmente parece muito incrível. E pra quem não se lembra, essa era a voz, né, da Pauline ali quando pedrinha. Você e eu, DK, né, ela é apresentada primeiro com a gente como Odd Rock, a pedrinha estranha, e depois é que ela se revela a Pauline, né, e aqui como o tweet do Necrolip fala, a Nintendo revelou que em Donkey Kong Bonanza a Pauline vai ter 13 anos de idade, pra quem não tava sabendo aí. Cara, eu estou completamente hypado pra esse novo Donkey Kong Bonanza, eu acho que vai ser um dos melhores jogos do ano, tranquilo. Baita de um jogaço, a apresentação que a Nintendo foi ontem foi impressionante demais, e é incrível a gente tá vendo esse jogo chegando em português do Brasil. Yes, Nintendo! Traga mais pra gente que tá pouco. Mas parece que a gente ainda não parou de ter algumas declarações polêmicas do ex-presidente da PlayStation, Shuhei Yoshida. E por que eu digo isso? O ex-presidente da PlayStation diz que o Nintendo Switch 2 é uma plataforma popular, mas que ele espera que os fãs migrem para plataformas mais maduras. Você concorda com isso? Ele falou isso em uma entrevista pro canal do Kit e da Krista, né, que são os ex-funcionários da Nintendo, que estão fazendo um trabalho super legal aí na indústria. E o que o ex-presidente da PlayStation falou foi o seguinte: a Nintendo está atraindo um público mais jovem para os games, e alguns deles, quando crescerem, podem migrar para consoles mais maduros, como PlayStation e Xbox.
polêmico ele dizer isso, né? Como se o Nintendo Switch 2 ou o Nintendo Switch não fosse um console maduro com muitos jogos maduros. Quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam com isso ou não. E ele continua: é claro que ele tem um enorme respeito pelo que a Nintendo faz em termos de como ela deveria se sair na indústria. Todos nós sentimos que é ótimo ter a Nintendo continuando a ter sucesso para que possamos continuar a desenvolver a indústria. Como a outra matéria estava falando, né, a Nintendo, ela é tida como muito importante na indústria, né? Os analistas acreditam que o Nintendo Switch 2 ele é possivelmente o lançamento mais importante da história dos videogames, que é uma indústria que está sofrendo bastante. As plataformas da Nintendo é quem trazem pessoas novas, né, para poder jogar videogames. E é interessante ele dizer isso porque da forma com que ele fala, parece que a Sony não considera a Nintendo como uma concorrente direta. Ele chegou a alegar que a empresa até deixa a Big N de fora das análises de negócios, quando eles comparam os negócios. Que loucura o cara falar isso. Olha, interessante isso aqui, né? Ele fala que isso mostra o quanto a Nintendo é considerada uma empresa com um público completamente diferente daquele com o qual a PlayStation atua, né? Mas o nosso querido colaborador Igor aqui, um abração aí pra ele, do coelhonews.com, ele conclui aqui falando que, se a gente for ser justo, essa parece ser uma expectativa equivocada, visto que a Nintendo, com o Nintendo Switch, dominou a última geração de consoles em termos de vendas. Lembrando que eu já trouxe aqui no Coelho News análises mostrando que o Nintendo Switch 1, inclusive, vende mais jogos third party do que PlayStation e Xbox. Isso sem contar nos áureos tempos do Nintendo 3DS, Nintendo DS e o PlayStation Vita e o PSP, onde a Big N também levava vantagem nas vendas. É, cara, palavras polêmicas aí do Shuhei Yoshida, e os fãs não estão deixando barato, tá? A galera comentando: veja bem, o jogo mais elogiado do PlayStation 5 na história recente foi literalmente Astro Bot. Eu achei muito merecido ele vencer o GOT no ano passado, o jogo é realmente muito incrível, mas isso vai um pouco contra também o que o Shuhei Yoshida tava falando. A Palutena aqui falando: aproveitando que a Sony diz que o Nintendo Switch 2 é um videogame feito para crianças, decidi testar Doa Extreme Beach Volleyball, um jogo com mulheres de biquínis bem comportados que se divertem na praia e apostam em cassinos. E além disso, parece que os jogos maduros de PlayStation vão acabar todos migrando para o Nintendo Switch 2 também. Olha que interessante que o estúdio de Stellar Blade basicamente confirmou que o jogo vai ser portado para Nintendo Switch 2. Os desenvolvedores de Stellar Blade teriam adquirido um kit de desenvolvimento do Nintendo Switch 2 visando estudar a possibilidade de um port para o console. O kit, segundo o relatório, inclui APIs não publicadas, software de testes e ferramentas de depuração usadas para verificar a estrutura do hardware, além de executar trabalhos de otimização e compatibilidade para o Nintendo Switch 2 ali dos jogos, tá? Interessante que a Shift Up, né, que é o estúdio que fez ali o Stellar Blade, comemorando o jogo para PC tendo vendido 3 milhões de unidades, comprou essa quantidade imensa de Nintendo Switch 2 para poder presentear os seus funcionários. Eles presentearam os funcionários deles com o Nintendo Switch 2. Por quê? Bom, mesmo com todos esses indícios, o estúdio preferiu não comentar ainda sobre o assunto porque não tem nada confirmado ainda. Eles estão analisando várias possibilidades internamente. Para quem não sabe, esse aqui é um estúdio da Coreia do Sul, e o que os sites da Coreia do Sul estão noticiando é o seguinte: a Shift Up começou a criar conteúdo que reflita a arquitetura de baixo consumo de energia do Nintendo Switch 2. Também testar a interface portátil exclusiva e experiência de usuário centrada na mobilidade, e que parece estar indo com um desenvolvimento muito bem avançado já para Nintendo Switch 2. Será que vai lançar? Cara, eles estão colocando esse jogo em outros lugares, comemorando as vendas no PC. Pra mim, cara, isso aqui é praticamente certo de que vai acabar acontecendo. E como eu já trouxe pra vocês antes, não é o único jogo, né? Eu tenho 2 desses jogos maduros de PlayStation aqui na minha mão, como o Cyberpunk e o próprio Street Fighter. Red Dead Redemption 2 parece que vai chegar pro Nintendo Switch 2 também. Mas eu já comentei sobre essa matéria aqui antes, não vou comentar de novo. E restam dúvidas aí se GTA 6 vai acabar chegando no Nintendo Switch 2 eventualmente. Por tudo que eu conversei com os estúdios estando lá na Summer Game Fest, dá a entender que muitos deles estão só agora colocando suas mãos nos kits de desenvolvimento do Nintendo Switch 2 e tentando entender o que eles podem fazer. Então vai levar um tempo até que a gente consiga ver mais anúncios third parties fortes pro Nintendo Switch 2 ali. Não entre em pânico, como vocês viram, parece que os indícios são positivos aí pro futuro, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer, quero saber a opinião de vocês. E aí, isso aqui é um videogame menos maduro do que os outros? Comenta aqui que eu quero saber.
Bora entrar aqui agora no nosso Momento Nuntius, meus amigos. Antes das notícias rapidinhas aqui, bombásticas sobre o Nintendo Switch 2. A primeira coisa que eu quero dizer é que com muito orgulho, cara, eu tenho pela primeira vez o meu nome nos créditos de um jogo. Nós aqui da Nuntius Games, que é a minha publicadora de jogos, fizemos ontem o nosso primeiro lançamento mundial, e é do jogo Islet's Defense. E olha que legal, cara, pra quem não tá ligado, esse jogo ele é dos mesmos criadores que trabalharam em Fortnite e em Horizon Chase 2. Eu já mostrei ele pra vocês aqui ontem. Ele é um jogo de Tower Defense que mistura estratégia, e ele tá tendo um lançamento de muito sucesso já está disponível na Steam. Ele vai ser lançado também pra Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 em breve, então fiquem ligados. E ele está com 100% de avaliações positivas na Steam, a galera tá curtindo bastante o game. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Pra quem não tá ligado, na descrição de qualquer vídeo aqui no canal você vai encontrar aqui, ó, Nuntius, e você vai encontrar o link da nossa Steam aqui pra você poder deixar o wishlist ou comprar os nossos jogos. O nosso lançamento mais recente é o Islet's Defense. Muito obrigado por todo o apoio de vocês, o jogo tá indo super bem e tá com desconto de lançamento aí chegando a R$ 26,99. Baratinho e um jogaço feito por veteranos aí. Se você gosta de Tower Defense, dá uma olhada nele. Muita gente tá tendo ele como o melhor Tower Defense brasileiro, olha aí, ó. Tô muito legal, tô muito feliz, cara, e eu quero muito agradecer também a galera que tá curtindo Code Bunny, que é o outro jogo que a gente também já teve o lançamento feito, e é um game pra quem gosta de Mega Man Zero, Azure Striker Gunvolt, Sonic the Hedgehog 2D e Freedom Planet. Dá uma olhadinha lá também na nossa página da Steam. Quero muito agradecer a todo mundo que tá chegando junto os nossos jogos lá na wishlist da Steam, porque o Blood Rush acabou de conseguir mais de 9.000 wishlists por lá. Então tamo juntasso aí, galera, e temos alguns jogos nossos aqui da Nuntius também em destaque no Festival Ecrã 2025, como Ecos da Mata e Dream Cards. Vocês podem encontrar os jogos nossos aqui na Steam, no link que tá aqui na descrição pra vocês. Tamo junto, galera. Muito feliz com os desenvolvedores, com esses lançamentos que a gente tá fazendo. É um passo super legal aqui que a gente tá trazendo pra indústria brasileira de games. E tamo junto, conto demais com o apoio de vocês. É muito legal ver essa história acontecendo, mano. Agora, pra gente fechar com as nossas notícias rapidinhas, no Metacritic, se você entrar lá e você vai ver os jogos mais bem avaliados do ano até agora, temos o relançamento do Nintendo Switch 2 de Zelda Tears of the Kingdom como o jogo mais bem avaliado do ano até agora. E em segundo lugar, Expedition 33. Eu fiz até um post sobre isso aqui, cara, que a Nintendo em 2017, quando lançou o Nintendo Switch 1, que esse aqui é o meu guerreirinho lá da época, lá de 2017 mesmo, ela tinha dois GOTYs em mãos, né? O Zelda Breath of the Wild e o Mario Odyssey. Só que esse ano, a gente tem o Zelda Tears of the Kingdom já como o jogo mais bem avaliado do ano. Temos Mario Kart World, insano, jogaço. Temos o Donkey Kong Bonanza, que parece que vai ser um GOTY Contender também, muito top. E a gente nem sabe ainda de Metroid Prime 4 e Kirby's Air Riders. Sem contar que vai sair aí também Pokémon Legends ZA e outras surpresas que a Nintendo pode trazer pra gente aí mais pra frente. Então, o ano de lançamento do Nintendo Switch 2, cara, tá cheio de pedrada também. Falando nele, ele teve um update, então já se certifiquem de fazer o update do software aí do seu Nintendo Switch 2, porque ele já vem corrigindo algumas coisas. Por exemplo, Animal Crossing New Horizons e Pikmin 3 Deluxe estavam com alguns probleminhas de imagem no Nintendo Switch 2 quando você jogava, e isso agora foi completamente corrigido, tá? Então atualizem o Nintendo Switch 2 de vocês aí. Além disso, já temos Metroid Prime 4 em propagandas lá em Londres, só que o curioso é que essa propaganda já diz que o jogo foi lançado, né? Out now. Acho que eles colocaram a arte errada ali pra fazer a propaganda dos metrôs ali de Londres. De qualquer forma, olha que incrível que tá essa propagandona gigantesca por ali. E ainda fala, né, que o jogo ele dá suporte ao mouse, suporte a 4K, até 120 FPS e HDR. Cara, esse jogo vai ser insano, insano. Aqui vai uma pergunta pra vocês. Quero agradecer o Wesley, que mandou uma pergunta pra mim aqui no Twitter, preocupado com uma partezinha aqui de trás do Nintendo Switch 2 dele começando a descascar. Eu não tive esse problema, mas aparentemente, cara, tá acontecendo isso com ele ali, com a utilização normal do Nintendo Switch 2 ali dele na superfície, começando a sair um pedacinho, tá? Eu recomendo uma case pro seu Nintendo Switch 2. Vocês viram o vídeo que eu falei da minha avaliação do Nintendo Switch 2 estando uma semana com ele aqui, né? Eu vou fazer depois uma avaliação completa pra vocês. Mas lá eu falo que eu tenho um pouco de preocupação com a durabilidade desses materiais, que eles são muito bons, mas parece que riscam fácil. Então é bom colocar uma capinha. Se você tá procurando isso, já sabe, né, galera? Vocês vão entrar aqui na descrição e entrar nos grupos do Nintendo Barato, seja o WhatsApp, no Telegram ou no Instagram, onde for melhor pra você. Entre lá, esteja nos grupos do Nintendo Barato, que é muito importante. É lá que eu recomendo pra vocês esses produtos, tá bom? Tô com uma capinha aqui já pro meu Nintendo Switch 2, depois eu vou fazer um vídeo pra vocês, porque eu não recomendo ela. Então é isso, eu tô em
busca de algo que eu possa recomendar pra vocês, que vai ser de qualidade e vai ser lá que eu vou recomendar pra vocês, tá? Então fiquem atentos. Entrem nos grupos do Nintendo Barato aí, amigos. A Supergiant Games confirmou que Hades 2 está perto do seu lançamento na sua versão final e aproveitou pra relembrar que esse aqui vai ser um exclusivo do Nintendo Switch e do Nintendo Switch 2 temporariamente, assim como o primeiro Hades foi, tá? Esse jogo parece estar absolutamente fantástico também. Uma outra curiosidade que surgiu, cara, é que as pessoas conseguiram fazer com que o mouse do Mario Paint funcionasse no Nintendo Switch 2 com uma gambiarra muito louca, conectando o mouse em um acessório que conecta ele em USB, que conecta o USB no Nintendo Switch, e aí tá utilizando o mouse, cara, do Mario Paint de Super Nintendo no Nintendo Switch 2. Que irado, cara. Eu quero fazer isso, eu vou ver quais foram esses acessórios que ele conseguiu aí, porque, pô, usar o mouse da Nintendo com o Nintendo Switch 2 é ideal. Será que a Nintendo vai lançar um mouse pra Nintendo Switch 2 oficial? Mano, eles tinham que fazer isso. E a Capcom anunciou uma Capcom Direct, uma Capcom Spotlight pro dia 26 de junho, pra trazer aproximadamente 40 minutos de novidades ali sobre Monster Hunter Wilds. Tomara que tenha um anúncio pra Nintendo Switch 2, mas eu acredito que não vai acontecer tão cedo, mas eu acho que eventualmente chega. Resident Evil Requiem, que é o Resident Evil 9, e o Pragmata. Prestem muita atenção que o Pragmata é um jogaço. Eu joguei ele na Summer Game Fest, jogo muito bom. Tem shorts aqui no canal eu falando o que eu achei do jogo, recomendo vocês assistirem, tá? E aqui, meus amigos, eu recomendo muito vocês entrarem em coelhonews.com, clicarem aqui na parte de guias e darem uma olhada nos diversos guias que vão ser úteis pra vocês, tá? Se você acha que a imagem do seu Nintendo Switch 2 está lavada quando você tá fazendo algum tipo de captura ou que você não tá bom, talvez o seu HDR esteja mal configurado. Fizemos um guia lá para poder configurar corretamente o seu HDR. Vou deixar aqui na tela para vocês já facilitar quem quiser pausar aí e fazer as configurações no Nintendo Switch 2 de vocês, é bem simples. Temos também guias de Mario Kart World, cara, como desbloquear a Copa Secreta e acessar a Estrada Arco-Íris, como desbloquear todas as roupas e ficar estiloso, todos os karts, quadriciclos, motos e a lista de stats deles, como liberar todos os personagens no Mario Kart World, como liberar todos os karts também no Mario Kart World, entre muitos outros guias úteis para você, como por exemplo, como encontrar o disco voador e os outros veículos que você pode controlar em Mario Kart World também. Além disso, alguns guias do que acontece quando você coloca os seus Joy-Con ao contrário, se vale a pena a câmera do Nintendo Switch 2 e dicas de uso para vocês poderem configurar ela. Caso vocês não tenham entendido o que são os Game Key Cards, né, tem um guia explicando tudo sobre os cartuchos do Nintendo Switch 2, os jogos grátis mais recomendados também, tá tudo lá no site coelhonews.com, o guia de acessórios pro Nintendo Switch 2 também, o que funciona, o que não funciona, sem contar a guia de microSD card, entre várias outras coisas. Então entrem lá no coelhonews.com e já deixem favoritado aí como sua homepage do seu browser para poder ficar bem antenados, tá bom, amigos? Já aproveita e sigam lá o @coelhonewsfeed para receber essas notícias também no seu Instagram. Esse foi o Coelho News de hoje, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar as notícias aqui comigo. Muita coisa legal acontecendo. Se vocês curtiram, deixa aquele likezão, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perderem. Esse é o nosso momento, às terças, quintas e sábados aqui no canal, pra gente poder conversar sobre esse assunto que a gente tanto gosta, que são os videogames, tá bom, amigos? Então sigam lá, @coelhonewsfeed lá no Instagram. Muito obrigado por todo o apoio de vocês aí com o conteúdo que a gente faz. Tamo juntas e lembre-se sempre de serem gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante de tudo. Baixem aí, ó, o aplicativo da Nomad, o link tá aqui na descrição pra vocês. Dá essa moral aí também que me ajuda pra caramba no meu trabalho, tá? E os grupos do Nintendo Barato vocês já sabem onde encontrar, lá na descrição. Agora sim, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu!